Fear the Phantom, ou Medo de Entender no português literal, é um jogo de terror que é baseado em várias histórias de terror feitas por fãs, ou que até são feitas baseadas em fatos reais. Oi, meu nome é Luz, bem-vindo ao canal Odisseu e vamos fazer mais um vídeo que eu tô há tempos a fazer vídeo para esse canal. E pra quem não sabe, Fear the Phantom é um jogo de terror baseado em uma única engine que conta várias histórias que as pessoas mandam para os desenvolvedores. Inclusive você mesmo pode mandar uma história por esse vídeo que está aparecendo aí para os desenvolvedores e a história pode ser escolhida e ser baseada um jogo totalmente nela. E Fear the Phantom é isso basicamente. São 5 episódios que temos ao total para ser jogados e neles a gente pode jogar a história de pessoas que estão sendo contadas ao jogo. Sendo o primeiro Home Alone, que foi o episódio que eu gravei aqui no canal há muito tempo atrás, lá em 2021, quando esse jogo foi realmente lançado. E o mais recente, que é Woodbury Get Away, que, cara, esse episódio não tem nada a falar, é muito fora tanto quanto os outros, cara, porque é basicamente outra história baseada em fatos real, mas algo similar ao que temos na vida real, que seria, ou melhor, aos dias atuais, que seria o Airbnb, que são a história de amigos que eles alugam uma casa no Airbnb, mas coisas estranhas acontecem lá. E nisso eu vou contar a história sobre esse episódio, e se vocês gostarem eu faço dos outros episódios, que eu devia ter feito dos outros, né, pra começar, mas eu vou começar logo do quinto, que é o mais recente, é o que eu mais joguei na Steam Verde, né, porque eu não tô a fim de pagar R$32, eu tenho dinheiro, mas eu não quero pagar por episódio, é que nem Resident Evil Village, eu não comprei todos os episódios até hoje, porque pagar por episódio vai tomar no... Ao iniciar o jogo, nos é apresentada a personagem Sydney Harper. E Sydney é a personagem principal desse jogo e que controlamos o jogo inteiro. E Sydney junto com seus amigos Michael Jr. Carter e Nora Kim resolveram pelo Airbnb alugar uma casa para poder passarem as férias. Uma casa em uma cidade chamada Woodbury, uma cidade bem ao interior que parecia ser extremamente aconchegante durante o inverno para passar as férias, já que ela é extremamente silenciosa, vizinhos cativantes, além da própria casa em si ser extremamente atraente. A casa tinha um próprio riacho para poder se pescar, vários quartos, além de estar tudo mobiliado e quente no verão, nesse inverno. Então, era extremamente alugar essa casa era muito boa. E nisso, eles entraram em contato com o proprietário chamado Rick Wilson e Rick alugou sem mais nem menos para eles. Sendo assim, eles viajaram até a casa para poder passarem as férias. Sydney, após sair do trabalho, encontra com seu amigo Michael em sua caminhonete e nisso os dois partem em direção à casa, que era bem longe onde eles moravam. Enquanto sua amiga Nora iria sozinha para casa, porque tinha algumas coisas para resolver e ela morava meio longe no momento, então ela disse que iria sozinha mesmo, mas encontrava os dois logo logo. Sendo assim, os dois partem em direção a Woodbury. Infelizmente, como o trajeto é muito longo, eles passaram conversando muito tempo, rematando vários tempos da adolescência, lembrando das coisas, etc. Só que aí no meio do caminho eles sentiram fome, e nisso eles pararam na pizzaria do Mo. O que parecia um lugar extremamente ótimo para poder jantar no meio da noite, já que além de pizza ser uma ótima ideia, o lugar também era extremamente aconchegante, como já estavam no caminho meio que na metade de Woodbury, o lugar já se tornava extremamente atrativo, com pessoas também simpatizantes, a comida era excelente, e nisso eles não passaram nem 2 vezes, então sentaram no local e pediram pizzas e comeram pelo local. No local existia um caminhante, né, um andarilho, que até o momento ele é desconhecido, onde ele estava pedindo a várias pessoas que pudessem ceder carona para ele, já que ele estava viajando pelo que dava a entender pelo momento, e por conta daquela neve, ir a pé seria uma escolha extremamente difícil, já que ele podia acabar morrendo ou pegando uma gripe muito forte. Então, após pedir carona a Sydney e Michael, Sydney até tenta ceder a ele e dar uma carona ao homem. Só que Michael acaba negando essa carona, já que ele nem conhece o homem. Nisso assim, ele acaba meio que ameaçando de certa forma eles, já que como pode pessoas como parecem ser tão gentis e boas negarem carona a um homem que está necessitado e pedindo ajuda. E se você reparar durante o gameplay, esse homem pede ajuda a várias pessoas ao redor e todas negam, então acho que ele ameaçou a todas as pessoas. Após esse homem surpreendentemente sumir e ameaçar de certa forma essas pessoas, incluindo a própria Sydney e o Michael, eles caem em direção à cidade de uma vez, ao centro, e nisso eles encontram a casa que eles alugaram lá em Woodbury. Então, ao chegar na casa, a casa aparentemente vazia,
eles passam a explorar a casa e ver o que tem lá, como por exemplo lá tem vários jogos de tabuleiro que pode jogar, como o próprio tabuleiro Ouija que tem por acaso naquela casa para jogar, e nisso os dois acabam se sentindo bem em casa e aconchegante. Mas ao adentrar os andares de cima da casa, misteriosamente quem aparece é o Rick Wilson, o proprietário, que não avisou que estava dentro da casa, ele apenas cedeu a casa, mas não disse que estaria lá, e que estava lá para poder apenas fazer alguns reparos. Bom, Rick acaba meio que explicando como a casa funciona, dizendo alguns comandos, etc. E após tudo isso ele vai embora, já que não tem muito o que dizer e fazer, ele já alugou a casa e já recebeu, e é isso. Mas o Rick, antes de ir embora, ele menciona que existe um cômodo nessa casa que não se pode entrar por nada nesse motivo, já que esse cômodo, que seria no porão mais precisamente, estava tendo reparos e eles não poderiam entrar ali, pois podia ter risco de acidente, né, como posso dizer. Após tudo isso, eles aproveitaram e pescaram, brincaram de alguns jogos de tabuleiro, etc. E aproveitaram sua estadia naquela casa. Nisso, eles tiveram a ideia de jogar tabuleiro Ouija no porão, já que no porão geralmente coisas estranhas podem acontecer. E bom, ao fazer isso, eles ouviram um certo barulho em uma porta desse cômodo que o Rick disse que eles não poderiam entrar por nenhum motivo. Bom, após ouvir esse barulho, os dois saíram correndo do porão, pois suspeitaram de ter alguma coisa lá dentro, que sabe, um monstro, um demônio, uma pessoa, sei lá. E bom, após fugirem, eles meio que esqueceram e talvez fossem coisa da cabeça deles mesmos terem ouvido uma coisa lá dentro. E bom, após passar um tempo nessa casa, após jantarem e resolverem dormir, eles acabaram subindo para os andares de cima e encontraram o Rick novamente. O Rick estava dentro da casa sem nem mesmo avisar a eles. Rick disse que estava consertando uma torneira com um martelo. Usar algumas outras ferramentas? Não, apenas um martelo. Ele estava arrebentando a torneira pelo visto. E nisso eles acabam tendo uma leve discussão. E Rick acaba indo embora, meio bravo da vida, pois ele se sentiu sem esposa para casa, mas ele vai embora. Após todo esse fuzuê, Nora acaba mandando mensagem para os amigos e diz que ficou presa na neve. Então Michael sai em direção ao carro para poder encontrar com Nora e salvá-la antes que acaba morrendo congelada. Enquanto a Sidney fica sozinha na casa, ela ouve a batida de alguém querendo entrar e tocando a campainha e querendo entrar na casa. Só que ao ir em direção à porta e ver quem está nesse momento, é o andarilho que já estava lá na pizzaria do Mo, que seguiu e estava pedindo para entrar na casa, porque segundo ele morreria naquele frio. A Sidney acaba meio que negando a entrada do homem, já que ela nem mesmo conhece. E o homem a ameaça e diz que já tinha visto os dois lá no riacho enquanto eles pescavam. Ou seja, o homem estava observando tanto o Sidney quanto o Mike há muito tempo já. E diz que coisas ruins vão acontecer com ele se ele não poder entrar na casa. E que o karma vai voltar forte para eles. Após isso, Sidney acaba mandando mensagem para o Rick e dizendo que quer muito que ele volte para casa. Mesmo que o Rick seja uma visita meio indesejada e que invadiu a casa, já que já estava alugada, ela pede que o Rick volte rapidamente porque está com medo do homem. E bom, ao acordar e ir à porta, ela encontra o Rick, quem ela havia chamado porque estava morrendo de medo de ser morta pelo aquele caminhante andarilho que tinha aparecido do nada. E Rick estava novamente com um martelo em suas mãos. Eles que ficaram lá um tempo até seus amigos chegarem, já que ela precisava de ajuda porque estava com medo daquele homem invadir. Enquanto conversava com o homem, Sidney recebe mensagem do próprio Rick e diz que nem ao menos está em Woodbury, ou seja, aquele homem que estava ao lado da Sidney não era o verdadeiro Rick. O Rick já tinha alugado a casa para eles e tinha se mudado de férias também para uma casa vizinha. Ele não estava em Woodbury, eles nem estavam na região, ou seja, Sidney estava com um homem em casa que nem ao mesmo era o verdadeiro proprietário da casa. Após ela discutir e falar que ele não é o Rick, os dois acabam tendo uma leve discussão e uma certa briga, e nisso Sidney sai se escondendo do homem. Sidney acaba escondendo no porão primeiramente, para poder tentar fugir do homem, mas logo é encontrada. Ela foge e se esconde no sótão, onde fica desesperada ligando para seus amigos para que eles possam voltar para casa. Até que eles finalmente voltam e o homem, que achávamos que era o Rick, desaparece.
Essa história, que foi enviada aos desenvolvedores de Fear to Phantom, é contada que o verdadeiro proprietário da casa, o Sr. Rick Wilson, alugava a casa pelo Airbnb, e a maneira que as pessoas chegavam nessa casa era apenas colocando uma senha na portaria, na porta da casa, já que a tranca não era por chave, e sim por uma senha elétrica. Ou seja, as pessoas recebiam a senha pelo proprietário online, elas iam até a casa, colocavam a senha e novamente colocavam para trancar e acabou. Era só isso, não tinha necessidade de ir, de conhecer o verdadeiro proprietário para poder buscar as chaves. E nisso, você sabe que se em algum momento da história, né, já provavelmente há muito tempo atrás, já fazia há anos, um homem meio que conseguiu invadir essa casa, seja pela senha ou pelo porão, e começou a se passar pelo Rick Wilson e dizer que morava lá há muito tempo e que era ele que alugava a casa para as pessoas. E na verdade esse homem, ele morava num cômodo escondido no porão, cômodo que podia ter acesso tanto pela parte de dentro da casa, mas que esse homem fechava a parte de fora desse porão, ou pela parte da rua onde existia um alçapão, e esse homem poderia acessar tudo pelo alçapão. E era essa maneira que o homem poderia adentrar a casa quantas vezes ele quiser, pois ele tinha uma chave que ele provavelmente deve ter feito tanto do alçapão quanto da porta de lá de dentro do porão. Até que por acaso, quando a Sidney alugou a casa com os amigos, o homem enlouqueceu e tentou matar ela. Só que ela acabou fugindo e se escondendo no sótão, um lugar que ele não conseguiu ter acesso, e a polícia apareceu junto de seus amigos, o que fez o homem fugir e nunca mais ser visto. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se for inscrito. É isso, valeu, falou, tchau!